Você sabia que a Igreja Católica pode ter mais de um Papa? Sim, você ouviu direito. No vídeo de hoje, vamos revelar um segredo surpreendente que poucos conhecem. Se você já se perguntou sobre a complexidade e os mistérios da liderança na Igreja Católica, este vídeo é para você. Fique conosco e descubra como essa informação pode mudar sua percepção sobre a estrutura da Igreja e enriquecer seu entendimento sobre a história e a fé católica. Aprender sobre esses detalhes ocultos pode ajudar a fortalecer sua conexão espiritual e proporcionar um novo nível de conhecimento. Você está pronto para desvendar este mistério e compreender melhor como a Igreja Católica funciona? Então, continue assistindo e prepare-se para se surpreender com as revelações que temos para você. A Igreja Católica é uma das instituições mais antigas e influentes do mundo, com uma história que remonta a mais de 2000 anos. Fundada sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e a liderança de São Pedro, a Igreja Católica evoluiu ao longo dos séculos, enfrentando desafios e mudanças significativas. Desde o seu início, a Igreja se expandiu de uma pequena comunidade de crentes em Jerusalém para uma presença global. No coração dessa expansão, o papel do Papa, como sucessor de São Pedro, foi consolidado como um líder espiritual e administrativo da Igreja. No entanto, o que muitos não sabem é que essa estrutura centralizada coexiste com uma incrível diversidade interna. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica incorporou várias tradições e ritos diferentes, resultando na formação de 24 igrejas autônomas. Essas igrejas, embora em comunhão com o Papa, mantêm suas próprias tradições litúrgicas, disciplinas e autoridades. Cada uma delas tem uma rica história e um legado que contribui para a diversidade e a profundidade da fé católica como um todo. Agora que temos esse pano de fundo, vamos explorar como exatamente essas igrejas funcionam e quais são as implicações dessa estrutura única na nossa próxima parte. No coração da Igreja Católica, o Papa é reconhecido como o Bispo de Roma e o líder espiritual supremo de todos os católicos. Sua autoridade é vista como derivada diretamente de São Pedro, a quem Jesus teria concedido as chaves do reino dos céus. O Papa é uma figura central não apenas em termos de liderança religiosa, mas também como símbolo de unidade para os mais de 1 bilhão de católicos ao redor do mundo. Mas você sabia que essa autoridade do Papa é mais complexa do que parece? Embora o Papa seja a face mais visível da Igreja, sua liderança coexiste com as autoridades independentes das 24 igrejas distintas que compõem a Igreja Católica. Estas igrejas têm seus próprios líderes, como patriarcas e arcebispos maiores, que exercem autoridade em suas próprias jurisdições. Esses líderes não são meramente subordinados ao Papa, mas atuam com considerável autonomia, mantendo a comunhão com ele enquanto preservam suas tradições e práticas únicas. Esse sistema de liderança múltipla, onde o Papa serve como um ponto de unidade, mas não de controle absoluto, cria uma dinâmica fascinante e multifacetada dentro da Igreja Católica. Na próxima parte, vamos descobrir mais sobre essas 24 igrejas distintas e como elas operam dentro da vasta estrutura da Igreja Católica. Agora que entendemos melhor o papel do Papa, é hora de mergulharmos nas 24 igrejas distintas que compõem a Igreja Católica. Essas igrejas, também conhecidas como Igrejas Católicas Orientais, têm suas próprias tradições litúrgicas, disciplinas e autoridades, que remontam a séculos de história e cultura. Cada uma dessas igrejas tem sua própria identidade única, preservando elementos distintos de suas tradições e ritos. Algumas das mais conhecidas incluem a Igreja Maronita, a Igreja Melquita, a Igreja Ucraniana e a Igreja Siríaca. Cada uma delas tem uma rica história e contribui de maneira única para a diversidade da fé católica. É importante notar que essas igrejas não são apenas divisões geográficas da Igreja Católica, mas representam tradições culturais e étnicas distintas que foram incorporadas à fé católica ao longo dos séculos. Essa diversidade enriquece a tapeçaria da Igreja Católica, demonstrando sua capacidade de abraçar uma ampla gama de experiências e práticas religiosas. Na próxima parte, vamos explorar mais a fundo algumas dessas igrejas distintas e suas tradições únicas, para entender melhor como elas se encaixam dentro da estrutura da Igreja Católica como um todo. Agora que conhecemos algumas das 24 igrejas distintas da Igreja Católica, vamos explorar as diferenças hierárquicas que existem entre elas. Cada uma dessas igrejas tem sua própria estrutura de liderança, com líderes que possuem autoridade sobre suas comunidades e fiéis.
Entre esses líderes destacam-se os patriarcas e os arcebispos maiores. Os patriarcas são os líderes supremos de algumas das igrejas orientais, enquanto os arcebispos maiores lideram outras. Suas responsabilidades incluem preservar a fé e as tradições de suas igrejas, promover a unidade entre seus fiéis e representar suas comunidades perante outras igrejas e autoridades religiosas. Esses líderes desempenham um papel crucial na vida espiritual e administrativa de suas igrejas, exercendo autoridade e orientação sobre seus clérigos e fiéis. No entanto, é importante ressaltar que, embora tenham uma considerável autonomia em suas igrejas locais, esses líderes mantêm uma relação de comunhão com o Papa, reconhecendo sua autoridade como o Bispo de Roma e o líder espiritual supremo da Igreja Católica como um todo. Na próxima parte, vamos explorar mais profundamente o papel dos patriarcas e arcebispos maiores e como eles contribuem para a riqueza e diversidade da Igreja Católica. Agora que entendemos a estrutura hierárquica das igrejas distintas da Igreja Católica, vamos nos aprofundar nas chamadas igrejas orientais católicas. Estas igrejas são parte integrante da comunhão católica, mas mantêm suas próprias tradições litúrgicas e disciplinas distintas das igrejas ocidentais. As igrejas orientais católicas incluem uma variedade de tradições cristãs que remontam aos primeiros séculos do cristianismo, como a tradição bizantina, a tradição sírio-oriental, a tradição armênia e a tradição copta, entre outras. Cada uma dessas tradições tem suas próprias liturgias, formas de culto e disciplinas eclesiásticas, refletindo a rica diversidade da fé cristã ao longo dos séculos. Apesar das diferenças litúrgicas e disciplinares, essas igrejas compartilham a mesma fé e estão em comunhão com o Papa, reconhecendo sua autoridade como o líder espiritual supremo da Igreja Católica. Essa comunhão é um testemunho poderoso da unidade na diversidade que caracteriza a Igreja Católica como um todo. Na próxima parte, vamos explorar algumas das principais igrejas orientais católicas e suas tradições únicas, para entender melhor como elas contribuem para a riqueza espiritual da Igreja Católica. Agora que compreendemos melhor as igrejas orientais católicas, vamos nos aprofundar nos líderes dessas igrejas, os patriarcas e os arcebispos maiores. Esses líderes desempenham um papel crucial na preservação das tradições e na liderança espiritual de suas comunidades. Os patriarcas são os líderes supremos de algumas das igrejas orientais, como a Igreja Maronita e a Igreja Melquita. Eles são reconhecidos como autoridades espirituais e administrativas, responsáveis por guiar suas igrejas e representá-las perante outras igrejas e autoridades religiosas. Os arcebispos maiores, por sua vez, lideram outras igrejas orientais, como a Igreja Ucraniana e a Igreja Síria. Assim como os patriarcas, eles exercem autoridade sobre suas comunidades e desempenham um papel vital na preservação da fé e das tradições de suas igrejas. Embora tenham autonomia em suas igrejas locais, tanto os patriarcas quanto os arcebispos maiores mantêm uma relação de comunhão com o Papa, reconhecendo sua autoridade como o Bispo de Roma e o líder espiritual supremo da Igreja Católica. Essa relação de comunhão e respeito mútuo é essencial para a unidade da Igreja Católica como um todo. Na próxima parte, vamos explorar mais profundamente o papel desses líderes e como eles contribuem para a vida espiritual e a riqueza da fé católica. Ao explorar a estrutura das igrejas orientais católicas e a liderança dos patriarcas e arcebispos maiores, é importante compreender o equilíbrio entre autonomia e união que caracteriza essas igrejas. Embora cada uma delas tenha sua própria liderança e tradições distintas, elas permanecem em comunhão com o Papa e reconhecem sua autoridade como o líder espiritual supremo da Igreja Católica. Essa relação de comunhão e respeito mútuo entre as igrejas orientais e o Papa é fundamental para a unidade da Igreja Católica como um todo. Ela reflete a diversidade e a riqueza da fé católica, demonstrando como diferentes tradições e práticas podem coexistir dentro de uma comunidade de fé. Essa dinâmica de autonomia e união permite que as igrejas orientais preservem suas tradições e identidades únicas, ao mesmo tempo em que permanecem parte integrante da comunhão católica. Essa diversidade de experiências e práticas enriquece a vida espiritual da Igreja Católica e demonstra sua capacidade de abraçar uma ampla gama de expressões de fé. Na próxima parte, vamos explorar mais profundamente as relações entre as igrejas orientais e o Papa, para entender melhor como essa dinâmica de autonomia e união é mantida e fortalecida ao longo do tempo.
Agora que entendemos melhor a dinâmica de autonomia e união nas igrejas orientais católicas, vamos explorar alguns exemplos específicos dessas igrejas e suas tradições únicas. Esses exemplos nos ajudarão a visualizar como essa diversidade se manifesta na prática e como essas igrejas contribuem para a riqueza espiritual da Igreja Católica. Um exemplo é a Igreja Maronita, que tem uma forte presença no Líbano e em outras partes do Oriente Médio. A Igreja Maronita segue a tradição litúrgica maronita, que possui elementos distintos de outras tradições litúrgicas orientais, como a liturgia bizantina. Outro exemplo é a Igreja Melquita, que tem suas raízes na tradição grega e bizantina. A liturgia melquita é conhecida por sua beleza e solenidade, refletindo a rica história e espiritualidade dessa comunidade. Além disso, temos a Igreja Ucraniana, que tem uma presença significativa na Ucrânia e em outros países do leste europeu. A Igreja Ucraniana segue a tradição litúrgica bizantina e tem uma rica herança de santidade e devoção. Esses são apenas alguns exemplos das 24 igrejas distintas que compõem a Igreja Católica. Cada uma delas tem suas próprias tradições, práticas e identidades únicas, contribuindo para a diversidade e a riqueza espiritual da fé católica como um todo. Na próxima parte, vamos explorar mais exemplos dessas igrejas e suas tradições únicas, para entender melhor como elas enriquecem a vida espiritual da Igreja Católica. Agora que conhecemos alguns exemplos das igrejas orientais católicas e suas tradições únicas, vamos explorar como essas igrejas se relacionam com o Vaticano e o Papa. Apesar de sua autonomia, as igrejas orientais mantêm uma relação de comunhão e respeito mútuo com o Papa, reconhecendo sua autoridade como o líder espiritual supremo da Igreja Católica. Essa relação de comunhão é mantida por meio de várias formas de cooperação e diálogo entre as igrejas orientais e o Vaticano. Por exemplo, os patriarcas e arcebispos maiores participam regularmente de reuniões e sínodos convocados pelo Papa para discutir questões importantes para a Igreja. Além disso, os líderes das igrejas orientais mantêm uma relação de respeito e colaboração com o Papa em questões de fé e doutrina. Eles reconhecem a autoridade do Papa como o guardião da fé católica e estão comprometidos em manter a unidade da Igreja sob sua liderança. Essa relação de comunhão e diálogo entre as igrejas orientais e o Vaticano é um testemunho poderoso da unidade na diversidade que caracteriza a Igreja Católica como um todo. Ela demonstra como diferentes tradições e práticas podem coexistir dentro de uma comunidade de fé, enriquecendo a vida espiritual de todos os católicos ao redor do mundo. Na próxima parte, vamos explorar mais profundamente como essas relações são mantidas e fortalecidas ao longo do tempo, para entender melhor como a diversidade da Igreja Católica contribui para sua unidade. Ao analisarmos as relações entre as igrejas orientais católicas e o Vaticano, podemos perceber os inúmeros benefícios que a diversidade traz para a Igreja Católica como um todo. Essa diversidade não apenas enriquece a vida espiritual dos fiéis, mas também fortalece a unidade da Igreja ao demonstrar sua capacidade de abraçar uma ampla gama de experiências e práticas religiosas. Uma das principais vantagens da diversidade é a riqueza espiritual que ela proporciona. As diferentes tradições e práticas das igrejas orientais católicas oferecem aos fiéis uma variedade de formas de expressar sua fé e se conectar com o divino. Isso permite que a Igreja Católica atenda às necessidades espirituais de uma ampla gama de pessoas, enriquecendo assim a vida espiritual de todos os seus membros. Além disso, a diversidade fortalece a unidade da Igreja ao promover o diálogo e a colaboração entre suas diferentes tradições e comunidades. Ao reconhecer e valorizar as contribuições únicas de cada uma das 24 igrejas distintas, a Igreja Católica demonstra seu compromisso com a unidade na diversidade, construindo assim uma comunidade de fé mais forte e coesa. Por fim, a diversidade também é uma fonte de enriquecimento cultural e histórico para a Igreja Católica. As tradições e práticas das igrejas orientais católicas refletem séculos de história e cultura, oferecendo uma perspectiva única sobre a fé cristã e sua expressão ao longo do tempo. Na próxima parte, vamos explorar mais profundamente como a diversidade contribui para a vida espiritual e a unidade da Igreja Católica, para entender melhor como essa riqueza de experiências e práticas fortalece a fé católica como um todo. Além das lideranças e das estruturas da Igreja, a diversidade também se manifesta no envolvimento dos fiéis.
Nas igrejas orientais católicas, os fiéis têm a oportunidade de participar ativamente das tradições e práticas de suas comunidades, enriquecendo assim a vida espiritual da igreja como um todo. Os fiéis participam das liturgias, dos sacramentos e das festividades de acordo com as tradições de suas igrejas locais, contribuindo para a vitalidade e a dinâmica da comunidade. Essa participação ativa dos fiéis é fundamental para manter viva a herança espiritual e cultural das igrejas orientais católicas, garantindo assim a continuidade e a renovação da fé católica ao longo do tempo. Além disso, os fiéis também desempenham um papel crucial na promoção da unidade da igreja, ao buscar o diálogo e a colaboração entre as diferentes tradições e comunidades. Eles são os verdadeiros protagonistas da diversidade da Igreja Católica, trazendo consigo suas experiências e perspectivas únicas para enriquecer a vida espiritual da comunidade como um todo. Portanto, é importante reconhecer e valorizar o papel dos fiéis na promoção da diversidade e da unidade da Igreja Católica. Eles são os verdadeiros agentes de mudança e renovação, que tornam possível a realização do ideal de uma igreja que é ao mesmo tempo diversa e unida na fé. Na próxima parte, vamos explorar mais profundamente o papel dos fiéis na promoção da diversidade e da unidade da Igreja Católica, para entender melhor como sua participação ativa contribui para a vitalidade e a dinâmica da comunidade. À medida que concluímos nossa jornada pela complexidade e diversidade da Igreja Católica, é importante refletir sobre as lições que aprendemos e os insights que ganhamos. Descobrimos que a Igreja Católica é muito mais do que uma instituição centralizada em torno do mas sim uma comunidade global composta por uma variedade de tradições e práticas distintas. Essa diversidade é uma fonte de riqueza espiritual e cultural para a Igreja, oferecendo aos fiéis uma ampla gama de experiências e práticas religiosas para enriquecer sua vida espiritual. Ao mesmo tempo, essa diversidade é mantida dentro do contexto de uma comunhão mais ampla, na qual todas as igrejas reconhecem a autoridade do Papa e buscam a unidade na fé. Portanto, podemos ver que a diversidade e a unidade não são conceitos opostos, mas sim complementares na vida da Igreja Católica. É precisamente através da diversidade que a unidade da Igreja é fortalecida, pois ela nos lembra da riqueza e da amplitude da fé católica e nos desafia a buscar a comunhão dentro da diversidade. À medida que continuamos nossa jornada de fé, que possamos nos inspirar na diversidade da Igreja Católica e nos esforçar para promover a unidade em nossas próprias comunidades e além. Que possamos reconhecer e valorizar a riqueza espiritual que cada tradição e prática traz para a nossa fé. E que possamos trabalhar juntos para construir uma comunidade de amor e serviço em nome de Cristo. Assim concluímos nossa exploração sobre a diversidade da Igreja Católica, com a esperança de que tenha sido enriquecedora e inspiradora para todos os que participaram. Que possamos continuar a buscar a verdade, a justiça e o amor em nossas vidas, guiados pela luz da fé e da comunhão que nos une como filhos e filhas de Deus. Amém. Muito obrigado por assistir até o final. Se este vídeo foi útil ou inspirador para você, deixe um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também possam descobrir essas incríveis histórias. Agora, se você quer saber mais sobre o feriado de Corpus Christi, confira o vídeo que está aparecendo em sua tela. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.